de manhã cedo principalmente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Eu vou ler, continuar. Vou acabar. Não dá, acho que não dá para acabar ainda. Ave Maria. As 100 respostas e perguntas da Bíblia. Estou no 96. Por que ter medo do Apocalipse? A linguagem popular, a palavra Apocalipse é usada no sentido do cataclismo, tragédia, destruição, calamidade, catástrofe, hecatombe, muitas vezes é relacionado com o fim do mundo, mas o termo grego original, Apocalipse, nada tem a ver com isso. Apocalipse quer dizer revelação, mas uma revelação do tipo confidencial, porque dirigida a iniciados pretendendo revelar-lhe o segredo oculto dos acontecimentos, segredo que só o céu conhece. O gênero apocalíptico é uma espécie de profecia muito comum na Bíblia, desde Ezequiel, Zacarias e Daniel. Esse gênero literário floresceu entre os anos 170 a.C. e 135 d.C., tempos de perseguição contra o judaísmo e contra o cristianismo. Anuncia um futuro de esperança para consolar e encorajar. Também no Novo Testamento existe um trecho de caráter apocalíptico, como o discurso escatológico de Mateus 24 e a descrição do retorno de Cristo em 1 Timóteo 4, 13 e 18. Nos Apocalipses, a revelação de Deus é transmitida a um mensageiro seu, na forma de visões fantásticas, para ele as comunicar ao povo. Nossas visões, tudo ou quase tudo, tem valor simbólico. Animais, parte do corpo, números, cores, objetos. Geralmente o ator vive em um tempo de perseguição, de crise de fé, de apostasia, e a situação histórica contemporânea é descrita de maneira velada, de modo que às vezes só os leitores imediatos a entendem. O objetivo dos Apocalipse é sustentar a esperança dos perseguidos, reanimar a coragem dos que se sentem desanimados, anunciando o triunfo final de Deus, não obstante as vitórias aparentes dos maus, pois Deus é o Senhor da história. É a grande certeza de todo Apocalipse, e não permitirá que os seus anjos derrotados, o dia de Javé chegará. Antes daquele dia, as forças do mal vão desencadear violenta batalha contra o povo de Deus. Está em Mateus 24, 9, 12. Mas este virá libertar os seus, destruindo os inimigos. Além dos trechos bíblicos de cunho apocalíptico, são conhecidos vários apocalipses apócrifos, isto é, não inspirados e, portanto, não aceitos na Bíblia. Assim, o Apocalipse de João não é um documento isolado. Para compreendê-lo melhor, será útil conhecer outros livros e seções de livros que têm o mesmo caráter, pois ele se serviu de material pré-existente, com efeito, mesmo sem citá-los expressamente. O autor lança mão de muitas imagens e expressões, sobretudo do Êxodo, protótipo de grandes libertações do povo de Deus, mas também de Daniel, Ezequiel e Zacarias. Na metade do século I d.C., uma série de calamidades abalou a frágil paz do Império Romano. O incêndio de Roma no tempo de Nério, a revolta dos judeus e a destruição de Jerusalém, a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia e cidades vizinhas. Tudo isso no espaço de poucos anos, quando a Igreja, o Império Romano, voltava-se com toda a sua força contra os indefesos cristãos, decretando a sangrenta perseguição contra aqueles rebeldes que se recusavam a adorar o imperador. Está em Apocalipse 13, 12, 18, 14, 19 e 13. Considerando o Senhor e Deus, teria o cristianismo chances de sobreviver? É verdade que existia a promessa de Jesus. Tende confiança, eu venci o mundo. Está em João 16, 33. Mas segundo todas as aparências, ela não estava se cumprindo.
Diante desse pessimismo, o autor mostra que a situação da igreja, às voltas com o império perseguidor, é a continuação da paixão de Cristo, prelúdio necessário da ressurreição gloriosa. Ela conduz seguramente ao triunfo escatológico, situado para além do tempo. Seria esforço inútil querer encontrar ao Apocalipse um calendário do futuro, com predições sobre várias frases da história. O livro só fala de uma determinada época, que o autor e a do autor, mas esta é tomada como modelo de todas as outras, assim como patenteia qual é a caminhada da igreja, entre provações e lutas, mas aguardando a glória da Nova Jerusalém. Está em Apocalipse 21, 4. O cumprimento da aliança, o retorno de Cristo. Essa é a certeza de quem crê. A história humana tem um sentido. O Apocalipse é o livro por excelência da esperança cristã. 97. O que significa o número 666 em Apocalipse 13, 18? Vamos saber, meus irmãos. Para entender bem o texto bíblico, é preciso situá-lo no seu contexto. É o que vamos fazer primeiro. A frase em estudo é essa: quem é inteligente calcula o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Esse livro está no Apocalipse, o último da Bíblia. É escrito para animar os cristãos que já estão passando por perseguições e ainda enfrentar outras. Não é um livro para amedrontar as pessoas. Ao contrário, é o livro da esperança, porque depois de cada batalha ou calamidade descrita, vem uma visão de vitória, serenidade e paz. Isto é muito claro na sequência dos capítulos 13, terror, e 14, triunfo. O grande desafio para os cristãos da época, do autor do livro, era o Império Romano pagão, que no final dos séculos I depois de Cristo começou a proibir toda religião que não reconhecesse o imperador como Deus. O capítulo 13 fala de duas bestas, uma que vem do mar e outra que vem da terra. Na interpretação mais aceita hoje, a besta é o Império Romano e a segunda é o culto imperial. O objetivo da segunda besta é promover o Cristo da primeira. Como diz o versículo 12, esta segunda besta tem o número 666. As explicações aqui se dividem. Alguns adotam a linha do simbolismo, pois este livro está cheio de referências numéricas, simbolizando conceitos. Assim, o 7 é o número da plenitude. 12, com seus números 24 e 144, é o número da igreja, etc. Então, se o 7 é plenitude, o algarismo 6 parece ser a deficiência, a imperfeição e, no caso, repetido 3 vezes, é a carência triplicada, porque o ser humano foi criado no 6º dia. 6 é o número do homem, como também está em nosso texto 13, 18. Por mais que se repita, o número 6 não chega a 7, o número de Deus. A mensagem que, por mais poderosa que seja a besta, ela não é Deus. Outros acham que esse número 666 era um código cifrado para representar o número de algum inimigo da comunidade cristã que viveu na época do autor. É sabido que no alfabeto hebraico e também no grego, cada letra tem um valor numérico. Por exemplo, Aleph vale 1, Iod vale 10, Nun vale 50, Gof vale 100, etc. O número de um nome será total de suas letras. O nome Nero, Caesar, César Nero, escrito em letras ibánicas, dá exatamente 666. Todo imperador acrescentava a palavra César no seu nome. Júlio César, Tibério César, César Augusto, César Nero. Este foi o primeiro imperador romano a perseguir os cristãos. Governou o império do ano 54 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Vamos fazer a conta para confirmar o alfabeto hebraico. Só usava consoantes. Nero Caesar dá 666. Nero 50, mais 200, mais 6, mais 50, mais Q100, mais S60, R200,
que é igual a 666. No tempo em que foi escrito o Apocalipse, o imperador romano era Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo, chamado Nero, redivivo. E foi ele o primeiro a ordenar, sob pena de morte, que o súdito do império adorasse com seus deuses, coisa que os cristãos, naturalmente, jamais fariam. Seja Nero, seja Domiciano, nessa segunda opinião, é o imperador romano que ele está representado sob a figura da besta. Mas a mensagem para os leitores é que ficassem firmes e fiéis, porque a vitória final pertencia ao povo de Deus verdadeiro. É bom saber que houve no passado alguma igreja protestante que tentou associar a figura do Papa ao número da besta 666. O argumento era a expressão latina Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus. Daria esse número considerando os algarismos romanos que se encontram nessas três palavras. Diziam que essa frase aparecia nas tiaras, coroas que o Papa usava, e que, portanto, seria um título aceito pelo próprio Papa. O argumento é completamente falho. Já tivemos 266 papas. Qual deles seria a besta do Apocalipse? Todos? Alguns? Quem tem ousadia de aplicar esse título satânico a um personagem como os papas que conhecemos, reconhecidos e venerados no mundo inteiro como líderes mundiais? O que admira nessa história é ver aonde pode chegar o ódio à igreja associada à mais crasa ignorância. A besta mataria os cristãos e cometeria outras atrocidades. Vemos que os primeiros papas não mataram ninguém, mas eles é que foram mortos. Pedrolino, Cleto, Clemente e muitos outros são sucessores que por muitos anos continuaram a ser assassinados por causa de Jesus Cristo. Onde fica o Armagedon do Apocalipse 16:16? Uma boa forma de interpretação de um livro bíblico já é estabelecer o sentido que ele tinha para seus primeiros leitores, ou seja, lê-los à luz da história de sua época. É preciso também colocar um livro dentro de seu gênero literário, os Apocalipse. Nos orienta para não interpretarmos ao pé da letra suas imagens, visões e símbolos. No capítulo 16 estão escritos as 7 pragas das 7 taças. Versículo 13, 16. Dizem que o dragão, a besta e o falso profeta, que é a segunda fera, reuniram-se os reis de toda a terra, seus seguidores, para a grande batalha final. Essa falsa trindade pensa que é a sua batalha e sua vitória, mas é a batalha de Deus Todo-Poderoso. Diz o versículo 14, o local dessa reunião é claramente identificado, Armagedon. Essa palavra é formada de Ar, que significa Ar, que significa monte, e Armagedon, que é a cidade de Meguido. Juízes 5:19. Portanto, monte ou colina de Meguido. O local fica na planície, ao lado da Galileia, entre duas montanhas. É o desfiladeiro que conduz a cidade. Era uma passagem obrigatória de quem ia do norte para o sul e vice-versa. Portanto, uma rota de caravanas e local de muitas batalhas, entre as quais aquela em que perdeu a vida o virtuoso rei Josias, enquanto combatia contra o faraó Necão. Está em Reis 2, 23, 29. Um lugar de triste memória, foi teatro de tantas batalhas, a maior parte delas desastrosas, a ponto de se tornar ele próprio símbolo da batalha, de derrota, de aniquilamento. Aqui a derrota anunciada é dos inimigos de Deus. O livro continua falando do aniquilamento dos inimigos de Deus. Em 19:19, temos de novo a besta, reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear. Mas ela é capturada junto com o falso profeta. A derrota do dragão é descrita em 20:10. Não se fala mais no local da batalha. Os acontecimentos finais não estão situados geograficamente. Por isso, temos de tomar o nome Armagedon como símbolo e não como localidade precisa. Do mesmo modo, quando o profeta Joel diz que Deus vai reunir todas as nações no vale de Josafá,
Esse local, Josafá, para o julgamento final, está em Juízes 4, 2. Não devemos identificar esse local como o Vale de Cedron, ao sudeste do Templo de Jerusalém. É uma localização simbólica, tanto mais que Josafá significa Javé julga. 99. O que é Babilônia, o Grande, de Apocalipse 17:5? Na história do povo eleito, Babilônia sempre foi um povo ameaçador, ávido de estender seus domínios sobre toda a região do Oriente Médio. Sabemos que no ano 586 a.C., as ameaças se concretizavam à Judéia, com sua capital Jerusalém. Caiu nas mãos do rei Nabucodonosor de Babilônia. Em vários profetas encontrados oráculos contra a Babilônia por causa de sua violência e opressão contra os hebreus. Mas quando foi escrito o Apocalipse, tal ameaça não existia mais. A cidade inimiga era apenas uma lembrança, e então seu nome foi usado como código para designar o poder imperial da época, a saber, Roma. Esse nome não aparece, mas a descrição não deixa dúvida. Ela é personificada em uma mulher embriagada com o sangue dos santos e sentada sobre 7 montes. De fato, a Roma antiga tinha 7 colinas: Capitólio, Quirinal, Vinimal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. E no tempo do autor do livro já tinham começado as sangrentas perseguições contra os cristãos. 10 ao todo, que só terminaram no ano 313 d.C., quando subiram ao trono o primeiro imperador cristão Constantino. Foi esta a grande provação da igreja já nascente, pois foi hostilizada por nada menos que o maior poder existente na terra, o Império Romano. A sobrevivência daquele pequeno rebanho está em Lucas 12:32, frágil e inerte diante daquele rolo compressor, deve ser considerado como milagre, que só se explica pela promessa do fundador de que as portas do inferno nunca prevalecerá contra a sua igreja. Mateus 16:8. Sim, Babilônia a Grande é uma expressão para designar Roma, e não só no Apocalipse, pois também São Pedro, dirigindo aos cristãos romanos, no final da sua primeira carta, saúda a igreja que está em Babilônia. 5.13. De qual Roma se trata? Não tem nenhum significado a explicar a Roma cristã, que foi justamente a vítima daquela barbárie. Trata da Roma pagã, que tirara a vida dos seguidores de Jesus. Seria também absurdo ver na Babilônia do Apocalipse 17 um símbolo do Vaticano, só porque ele se encontra em Roma. Infelizmente, absurdos são espalhados aos 4 ventos por pessoas mal intencionadas ou ignorantes. Dessa Babilônia Grande, o texto bíblico anuncia e descreve a queda do Apocalipse 18.2. De fato, o que restou do triunfal Império Romano são aquelas ruínas que os turistas admiraram e as obras dos poetas e juristas. Mas a Igreja Católica está e vai permanecer viva até o fim do mundo. Gostaria de saber. 100. Chegamos ao fim, meu irmão. Estamos no capítulo 100. Gostaria de saber o significado dos nomes bíblicos mais conhecidos. Depois de cada nome, vem em itálico o nome original, entre aspas, o significado do nome e ainda a identificação da personagem. Abel, de modo do sumérico, e Bila, segundo filho de Adão e Eva. Absalom, meu pai, Deus, é paz, terceiro filho de Davi. Adão, homem, pai da humanidade, esposo de Eva. Abdonias, Javé é o Senhor, quarto filho de Davi. Ageu, Agai, festivo, um dos 12 profetas menores. Alexandros, que rechaça homens.
general nascido na Macedônia. Amós, abreviação de Amassá Yash. Javé forte, um dos 12 profetas menores. Ana, Anã, misericórdia, nome de vários personagens. Mãe de Samuel, esposa de Tobit, profetiza que assistiu à apresentação de Jesus no templo. Mãe de Nossa Senhora, conforme os apócrifos. Ananias, Anania. Javé compadeceu-se, nome de várias pessoas. Cristão de Jerusalém, casado com Safira. Cristão de Damasco, que batizou Saulo, sumo sacerdote judeu. Andrés, varonil, apóstolo, irmão de Pedro. Barnabé, do aramaico Bar-né-Buaú, filho da profecia. Profeta, companheiro de Paulo. Baruque. Javé é bendito, secretário do profeta Jeremias. Benjamim, Ben-Iamim, filho da mão direita, filho mais novo de Jacó. Bernique, que eleva vitória, filho de Herodes, Agripa I. Daniel, Deus é juiz, um dos 4 profetas maiores. Davi, nos textos de Mari, Davínio significa chefe, rei de Israel e profeta. Débora, abelha, profetisa do tempo dos juízes. Eliabe, meu Deus é pai, irmão de Davi. Elias, Eliaiu, Javé é Deus, profeta do tempo do rei Acabe. Eliezer, Deus é auxílio, servo de Abraão. Eliseu, Eliasa, filho, Deus ajudou, profeta, discípulo de Elias. Enéas, do grego aiemneo, louvor, paralítico curado por Pedro. Estevão, do grego estéfanos, coroa, primeiro mártir cristão. Eva, de forma verbal, Iaiá, que dá vida, esposa de Adão. Ezequias, Iquidaiu, Javé, minha força, um dos reis de Judá. Ezequiel, Iexegel, filho, Deus de força, um dos 4 profetas maiores. Filipos, amador de cavalos. São vários, principalmente um dos 12 apóstolos e um dos 7 diáconos de Jerusalém. Gabriel, homem de Deus, anjo da anunciação a Maria. Gerson, estrangeiro, filho de Moisés e Céfara. Isaac, Iachagi, Deus sorriu, filho de Abraão e Sara. Isabel, Elisabá, Deus é plenitude, mãe de João Batista. Isaías, Iasaiá, Javé é salvação, dos 4 profetas maiores. Ismael, Deus é atitude, filho de Abraão e Agar. Israel, que Deus se mostre forte, nome do povo do hebreu e de Jacó. Jeremias, Iemaiaú, Javé exalta, um dos 4 profetas maiores. Jessé, Iassai, abreviação de Iassaié, filho de Javé, filho de Davi. Jesus, Yeshua, salvação, Javé, salvação, o filho de Deus feito homem. João, Amã, filho profício, nome do Batista, do 4º evangelista de João, Hircano, e primeiro nome do evangelista Marcos. Joaquim, Iaquim, filho Ege, 18º rei de Judá. Nome do Pai de Nossa Senhora, conforme os evangelistas apócrifos. Joel, filho de Javé é Deus, um dos 12 profetas menores. Jonas e Anaiá, pomba, um dos 12 profetas menores. Jonatas e Anã, dom de Deus, filho de Saul e amigo de Davi. Josafá e Osafate, Javé julga, 4 reis de Judá. Yosef, Deus crescente, o esposo de Nossa Senhora, e José do Egito, filho de Jacó. Josias e Javé traz a salvação. 16º rei de Judá.
Josué, Yeshua, filho da salvação, chefe do povo hebreu depois de Moisés. Judite, Judite, a judia, salvou o povo hebreu, matando o general inimigo. Lázaro, Lazar, Deus ajuda, irmão de Marta e Maria. Levi, da raiz Lauá, acompanhar, aderir, um dos filhos de Jacó. Maria, provavelmente, do Garítico, Mariamu, a sublime, são muitas, a mãe de Jesus, a Madalena, a irmã de Lázaro, a mãe de Tiago, e no Antigo Testamento, a irmã de Moisés. Marta, Marta, Senhora, irmã de Maria e Lázaro. Mateus, Matai, presente de Deus, nome do primeiro evangelista. Matias, abreviação de Matias, presente de Javé, discípulo que substitui Judas. Miguel, Micael, quem é como Deus, o grande príncipe dos anjos. Moisés, que a Bíblia interpreta como tirado das águas, chefe dos hebreus. Natã, abreviação de Nataniel, presente de Deus, profeta de Davi. Noemi, Naamã, minha doçura, sogra de Ruth. Oséias, Oseg, abreviação de Yeshua, Javé salva, nome dos dois personagens, um dos 12 profetas menores e o último do rei de Israel. Rafael, Deus curou, anjo que conduziu Tobias na viagem. Raquel, ovelha, esposa predileta de Jacó. Ruth, a amiga, a mulher moabita, bisavó do rei Davi. Samuel, Shemuel, a Bíblia interpreta como eu pedi a Javé, profeta e juiz. Sara, Sarai, soberana, são duas as esposas de Abraão e a esposa de Tobias. Séfora, Sipporá, ave, esposa de Moisés. Silas, forma grega de nome Saul, o implorado companheiro de Paulo. Tadeu, Tadai, o corajoso, sobrenome de Judas, um dos 12 apóstolos. Tamareira, nome de várias pessoas, a nora de Judá, filha de Davi, uma filha de Absalão. Timóteus, que honra a Deus, companheiro de São Paulo. Tobias, Yaú, Javé é bom, filho de Tobite, esposa de Sara. Zacarias, Zefaria, lembra-se, são várias, mas 3 são mais conhecidos. Um rei de Israel, uma das 12 profetas maiores e o pai de João Batista. Estas são as 100 respostas e perguntas da Bíblia que eu acabei de ler hoje. Esse livro eu vou guardar com muito carinho, porque pode alguém me fazer alguma pergunta e eu preciso olhar de novo. Bom dia, meus irmãos. Por hora, eu terminei. Depois eu volto, porque eu vou ler tem coisas para ler, tem muita. Sobre Deus tem muita coisa que a gente tem para falar. Amém, meus irmãos? Bom dia.